Lei Geral de Proteção de Dados. Este é o assunto do momento no mundo jurídico e também entre organizações públicas e privadas que coletam, tratam, guardam, processam, comercializam, etc., os dados pessoais de milhões de brasileiros. A partir de agosto, a lei entrará em pleno vigor e está mais do que na hora de você se informar sobre essa lei que vai mudar tanta coisa no nosso país. Vem com a gente nesse Conexão OAB, que conta com a presença da advogada Amanda Pacola, especialista em direito digital e proteção de dados, inclusive é da OAB Bauru, a primeira vez que a gente entrevista alguém de fora aqui de Botucatu. Então, seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Carolina. Bom dia a todos. Fico muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse quadro. E como você falou, né, é um assunto muito importante que daqui a pouco, em agosto, vai entrar em pleno vigor a legislação. Então, é muito importante mesmo que a população esteja informada sobre o assunto. Então, vamos lá, né? Lei Geral de Proteção de Dados, eu nem sei se eu posso chamar ela de LGPD também aqui, para simplificar na nossa conversa, mas pesquisando, né, para fazer essa entrevista, eu li em uma das reportagens que chamou a LGPD de uma das legislações que terá um impacto mais significativo que uma legislação nacional já alcançou. Então, fazendo uma introdução, essa atenção para a lei realmente é merecida? Ela veio realmente para mudar muita coisa? Sim, essa legislação, né, ela, inclusive, ela tem sido muito comparada com o Código de Defesa do Consumidor, né, em razão do impacto, porque desde a década de 90, que foi quando o CDC surgiu, né, a gente não tinha uma legislação que fosse impactar tanto assim a sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não impacta como o CDC, por exemplo, só as relações consumeristas, né? Ela vai impactar o titular, que é a pessoa física, e também as empresas, né? Então, além, é claro, também das relações comerciais, né? Mas quando o CDC surgiu, né? Acho que as pessoas que já tinham, talvez, um negócio, um empreendimento na década de 90 vai conseguir lembrar de como foi desafiador, né, as empresas conseguirem se adaptar a essa nova legislação, porque trazia muita alteração, muita diferença, né, para o dia a dia. Mas agora a gente também não consegue se imaginar sem uma legislação específica, né, que seja direcionada, por exemplo, ao consumidor. Então, como que a gente fazia antes, né? E com a LGPD vai ser assim também, né? Hoje a gente até assusta, né, quando vê tantas informações, alterações que a lei vem trazendo para o nosso país, mas daqui a algum tempo a gente também não vai conseguir se ver sem essa legislação, né? Ela é muito importante, como eu falei, tanto para as empresas quanto para as pessoas, para os titulares, porque ela te protege não só no meio digital, né? Ela te protege no dia a dia, ficha cadastral de empresa. Então, vai ser realmente uma legislação que traz muito impacto para o nosso país e que a gente precisa se atentar, não pode só estar lá, né? Figurativamente, a gente tem que aplicar ela no dia a dia. Você até já deu uma palhinha do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas afinal, o que ela disciplina? E pensando nesse contexto de internet, de tecnologia, qual a motivação para ela existir nesse momento? O artigo 1º da LGPD, né, ele já dispõe especificamente, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tanto nos meios digitais como em papel, né, meio físico mesmo, como eu falei. E esse tratamento, né, ele pode ser feito por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Isso quer dizer que pode ser, por exemplo, uma empresa que está fazendo o tratamento de dados desse cliente, de paciente, né, de qualquer pessoa que traga os dados para dentro da empresa, ou também um profissional autônomo, por exemplo, um contador, um médico, um advogado, né? E daí a empresa pode ser de direito público ou privado, então também vai se aplicar à administração pública, né?
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural, ou seja, a pessoa física, né? Então, o que é tutelado por essa lei? O que é protegido, né? Os dados pessoais de pessoas físicas. Então, ela vem para proteger a pessoa física como indivíduo, não proteger dados de empresas, né? Proteger dados da pessoa. Então, a LGPD, ela também tem um pouco a ver com o Marco Civil da Internet, né, que é a legislação específica que a gente tem aqui no Brasil para disciplinar as relações, o uso da internet no Brasil. E essa legislação é de 2014, mas o que aconteceu, né? O Marco Civil da Internet, ele tratava especificamente sobre o uso da internet no Brasil. Então, a gente não tinha a proteção específica com relação ao tratamento de dados pessoais das pessoas físicas, né? Englobando também os meios físicos, né? Então, era uma proteção só ali online, né? Na internet. Então, o que acontece? O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados vão conversar bastante, porque todo o tratamento que for realizado na internet de dados de pessoas físicas também vai ser tutelado, além da LGPD, mas também pelo Marco Civil da Internet, né? Então, por isso que a legislação, ela veio, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou nesse momento, porque a gente já tinha uma lei que dispunha sobre o uso da internet, mas ela não abrangia tratamento de dados pessoais também nos meios físicos e das pessoas físicas em si, não, né, envolvendo empresas, enfim, outros tipos de dados. E para a gente esclarecer até o que são esses dados pessoais, qualquer cadastro que você fizer em algum site ou numa loja, que você coloque nome, CPF, isso já vale para ser protegido pela lei? Sim, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz no artigo 5º, no inciso 1º, né, que dado pessoal é toda e qualquer informação de pessoa natural, pessoa física, né, que possa ser identificada ou que identifique alguém. Então, por exemplo, o seu nome, né, de uma forma direta, seu nome, seu CPF, seu e-mail, seu endereço físico, como você falou, né, quando você vai preencher um cadastro num site, você coloca lá seus dados que identificam você imediatamente, né, para seu nome, uma senha, né, para você fazer o login, enfim, esses são dados pessoais que você está cedendo para um site, para uma empresa fazer o tratamento, né? Então, a gente tem uma segunda categoria também de dados, além dos dados pessoais comuns, a gente tem os dados pessoais sensíveis, né? E dados pessoais sensíveis são aqueles que demandam uma atenção maior, uma proteção maior pela lei, né? Porque em caso de vazamento de um dado pessoal sensível, poderia causar, por exemplo, uma discriminação, a exclusão da pessoa de algum grupo, né? E a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados que dados pessoais sensíveis são aqueles relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político e dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, para fazer um comparativo, né, por exemplo, quando uma empresa deixa vazar o nome e o e-mail de alguém que estava cadastrado no site, né, vai ocorrer o vazamento, né, de um dado comum. Agora, se um laboratório deixar vazar, né, por exemplo, um resultado de um exame de COVID, né, positivo de alguém, vai causar um impacto muito maior para essa pessoa do que se vazasse somente o e-mail dela, né? Então, esse é o comparativo, por exemplo, um dado de saúde, né, vazado e um dado comum. A gente vê aí a necessidade de ter realmente uma proteção maior, que foi o que a lei fez, né? Ela trouxe disposições diferentes com relação aos dados pessoais sensíveis. Eu também queria aproveitar para fazer a definição de tratamento, né? Porque a gente fica falando, tratamento de dado pessoal comum, tratamento de dados pessoal sensível, e as pessoas às vezes não sabem o que é tratamento em si, né? O tratamento, ele é definido como toda e qualquer operação que possa ser realizada com o dado.
Então, a partir da coleta, né, que você colocou lá seu dado no site, que entrou na base de dados da empresa, tudo que ela fizer com o dado ali dentro, compartilhar com um parceiro, fazer um cadastro, utilizar ele para alguma coisa, alterar ele dentro do banco de dados, até mesmo você preencher uma ficha e guardar na gaveta, isso ainda é um tratamento, né? Então, tudo que você for fazer com o dado, desde o momento da coleta até a exclusão, vai ser chamado de tratamento. E a verdade é que essa lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada em uma legislação europeia e que com isso ela vai acabar colocando o Brasil no patamar de outros países que também já fizeram legislações nesse sentido de proteger os dados e regulamentar esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada, né, no GDPR, que é o General Data Protection Regulation. É a legislação europeia, especificamente com relação à proteção de dados, né? O GDPR entrou em vigor na Europa em maio de 2018. E a nossa legislação aqui no país foi aprovada, né, em agosto do mesmo ano, de 2018. Então, sim, o texto, ele é totalmente inspirado nessa legislação, né, que já entrou em vigor, a nossa legislação, nossa Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor aqui no Brasil em setembro do ano passado, em setembro de 2020, exceto com relação às sanções administrativas, né, que vão entrar em vigor agora, em agosto deste ano. Então, por exemplo, os direitos dos titulares já estão em vigor aqui. O que falta são essas sanções, né, administrativas que ainda vão chegar, que são multas, tem advertência, tem bloqueio do uso dos dados envolvidos em incidentes, enfim, tem diversos tipos, né, de sanções administrativas. A multa, eu acho que é o que o pessoal mais se preocupa, né, que vai de até 2% do faturamento anual da empresa, descontados os impostos, até 50 milhões de reais. Então, ela assusta, né? Mas tem outras, tem, por exemplo, a publicização da infração, que também é muito importante, né? Para uma empresa tornar público aquela infração cometida, então isso também pode gerar um impacto muito grande. Enfim, tem diversas disposições, né? Mas voltando para o assunto da inspiração da legislação europeia, né? A legislação de proteção de dados aqui no Brasil, com certeza elevou a gente para um nível internacional muito maior, né? Quando o GDPR entrou em vigor na Europa, as empresas brasileiras que tinham negócios internacionais acabaram já tendo que se adequar, porque senão iam perder esses contratos, né? Perder esses negócios. Então, agora, com essa legislação em vigor, com certeza o Brasil subiu muito nessa visão patamar, internacional, né? Sim, e agora quando a gente pensa que está em pleno vigor, vai entrar em agosto, tem inclusive sanções vindo, aí a gente entende por que as empresas estão correndo atrás de se adaptar a todas essas mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados propõe. Então, quais são essas mudanças? Como as empresas que trabalham com os dados pessoais vão precisar se adaptar para cumprir essa nova legislação? Bom, existem diversas disposições nesse sentido dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é importante mencionar que não são só empresas grandes que precisam se adequar, né? A lei, ela é válida para todo mundo. Se você faz tratamento de dados com um objetivo econômico, né, e não particular, você precisa fazer essa adequação. Então, tanto o profissional autônomo, pequenininho, que tem ali um consultório, né, um escritório pequeno, mas também as empresas grandes e as empresas públicas, né? Então, tem muita gente que vai ter que se adequar nesse meio. É claro que cada um dentro da sua capacidade econômica, né? Mas todo mundo vai ter que se adequar. Então, dentro dessas disposições da lei, a gente tem por exemplo, a conscientização dos funcionários, né? Conscientização de todo mundo que trabalha na empresa, que precisa conhecer a lei, precisa saber o que ela trata, por que é importante, ele precisa visualizar nele mesmo, né?
criar essa consciência da importância da lei, eu não vou dar meus dados para todo mundo, eu não vou dar os meus dados, né, para uma empresa que já teve, por exemplo, um histórico de vazamento. A gente precisa atingir o funcionário em si para que ele entenda que dentro da empresa ele precisa ter o mesmo cuidado que ele gostaria que outra empresa tivesse com o dado dele, né? Então, trazer essa conscientização, explicar o que é a lei, por que ela é importante, né, aonde ela se aplica. E aí depois a gente fazer, por exemplo, um mapeamento dos dados para que a empresa tenha um banco de dados organizado, né? Saiba o que está ali dentro, para onde que vai, com quem ela compartilha, quem tem acesso até mesmo dentro da empresa, quais são os setores. Tem algum setor que não precisa, né, ter acesso àquele tipo de dado e fazer ali, tomar algumas medidas, né, internas para fazer essa diferenciação. Análise de eventuais falhas ou brechas, empresas que já tiveram, né, vazamentos anteriores, principalmente que já vem com esse histórico, e criar uma governança corporativa interna, né, de você, por exemplo, adequar contratos, termos, todos os documentos que você tem dentro da empresa. Além disso, fazer documentos novos, né? Você precisa colocar cláusula de proteção de dados dentro do seu contrato, dentro do contrato de trabalho do seu funcionário, né? Mas você também precisa, por exemplo, ter uma política de privacidade. Se você tem um website, você precisa, né, dar consciência para os seus usuários. Se você coleta cookies, quais são esses cookies? Né, eles podem escolher se eles querem deixar esses cookies ativos ou não. Então, fazer um aviso, né, deixar ali organizado para que o usuário consiga exercer o direito dele, né, quando ele vai acessar o site da sua empresa. Dentro da conduta, né, política de conduta, colocar algumas determinações, enfim, fazer toda uma governança, adequar todos os documentos e ter a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados traz a figura do encarregado, né, que é o DPO, que é uma pessoa que vai estar, ela pode ser tanto um funcionário interno, né, como um funcionário externo, que a gente chama DPO as a Service. O DPO, ele é o termo da legislação europeia que acabou pegando no Brasil, porque é um termo curtinho. Então, ele vai cuidar, ele vai ter a função específica de tratar sobre as questões de proteção de dados dentro da empresa, né? Então, ele vai conscientizar os funcionários, ele vai responder demandas de titulares, de clientes que possam enviar para a empresa, ele vai fazer a comunicação da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente sabe que imaginar ter um funcionário só para isso, dentro de uma empresa pequena, às vezes pode assustar, né? Mas atualmente a legislação ela traz essa figura desse funcionário para todo o tamanho, para toda empresa, independente do tamanho. Pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faça algumas alterações, né? Agora, durante 2021, 2022, pode ser que ela traga alguma disposição diferente. Por exemplo, liberando microempresas de ter um funcionário desse, né? Ou uma ERELI, ou uma ME, uma MEI. Então, a gente vai ter que aguardar, mas atualmente há disposição de que todas as empresas tenham esse funcionário, né? Enfim, só lembrando com relação às sanções administrativas, né? Que vão entrar em vigor, mas que atualmente a empresa já pode ser processada, né? Ela pode sofrer um processo na esfera judicial, ela pode ser investigada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em agosto ser multada, por exemplo, né? Então a pessoa já pode procurar o PROCON, pode procurar o Ministério Público. Então, atualmente tem muita alteração que uma empresa tem que fazer, né? E para isso ela precisa procurar um profissional especialista para dizer, né, aonde estão os pontos de adequação dentro de cada empresa, porque isso vai variar muito também. E ouvindo você falar, a gente percebe o impacto, né, nas empresas. São muitas adaptações mesmo, principalmente com aquelas empresas que antes não tinham nenhuma preocupação com esses dados, que deve ser a realidade de muitas e muitas empresas aqui no Brasil. Então, tem alguns pontos mais sensíveis que as empresas, sejam públicas e privadas, até queria que você falasse se tem alguma diferença entre essas duas, como elas estão enfrentando essa situação. Então, se tem alguns pontos mais sensíveis, alguns pontos de maior dificuldade que essas empresas estão lidando agora.
Bom, na verdade, sim, tanto pública ou privada vai ter que fazer adequação de qualquer maneira, né? Que o poder público ele é obrigado a fazer, né? E não tem jeito, ele vai ter que se adequar. Mas as empresas privadas, o que eu tenho visto, assim, os pontos mais sensíveis é que as empresas pequenas, elas não estão acreditando que elas precisam se adequar. Elas estão, assim, em negativa, né? Empurrando com a barriga e esperando aí uma multa vir. Então, eu acho que o ponto mais difícil é esse, assim, das empresas realmente pararem para pensar que elas precisam fazer, e precisam fazer isso agora, né? Não pode esperar vir uma multa. Vai ser muito pior, é claro. Então, eu acho que tem essa preocupação, né, com a questão econômica, né, do investimento de adequar uma empresa. Esse é um ponto bem sensível. Mas a gente sabe que o profissional que vai fazer essa adequação dentro da sua empresa, ele não vai usar o mesmo orçamento que ele teria para uma multinacional para um escritório de contabilidade, por exemplo, que tem um funcionário, né? Então, essa é a jogada, né? Você fazer com o que você tem, né, dentro do seu orçamento, fazer o melhor possível. A lei quer que você esteja adequado para proteger o seu cliente. Então, você fazendo tudo que você podia dentro da sua capacidade é o que a lei espera, né? E você citou que tem uma agência nacional que vai fiscalizar tudo isso, mas o cidadão também tem um papel bem ativo nessa fiscalização, nessa observação das boas práticas, né? Ele pode denunciar, ele pode acompanhar, afinal, são os dados de cada um de nós que estão aí em jogo, né? Sim, exatamente. A gente tem uma autoridade, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem a incumbência, né, de fazer esse papel tanto de fiscalização quanto também educacional. Ela deve então fiscalizar se a lei está sendo aplicada, né, mas também informar a população, trazer disposições acerca de alguns pontos que, por exemplo, estão em dúvida, né, com relação à legislação, até com relação às sanções mesmo. A gente não sabe exatamente como vai ser, porque ainda não começou. Né? Então, a autoridade é que vai trazer essas disposições para a gente. Essa questão do encarregado, né? Vai valer para todas as empresas ou só para as maiores? Então, ela vai trazer algumas disposições diferentes e fiscalizar. Já a população, ela tem um papel superativo, né? Com relação à aplicação da lei. Então, você se sentiu prejudicado, né? Seu direito não foi atendido em algum lugar, o que você pode fazer? Né? Você pode tanto entrar no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um canal ali direto para denúncias, né? Você pode preencher ali, enviar sua denúncia, mas você também pode procurar o PROCON, você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público. Esse é um trabalho, né, que vai contar com a cooperação de todo mundo. Então, vai ser a Justiça, o Ministério Público, o próprio titular, órgãos, por exemplo, como o PROCON, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, esse trabalho é um trabalho em conjunto. E falando, inclusive, do papel do cidadão, né? A gente falou desse papel de observar, denunciar e também adotar essas boas práticas, mas também mudar um pouco o comportamento. Será que a partir de agora a gente vai precisar prestar um pouco mais de atenção naqueles termos de consentimento que aparecem nos sites que quase ninguém lê? Ou então realmente se perguntar, né? O que estão fazendo com os meus dados? Por que querem esses dados aqui num cadastro de algum site ou de alguma loja, algum estabelecimento? É uma mudança realmente de comportamento, não só das empresas, mas de todas as pessoas, né? Sim, a gente realmente não tem costume de ler, né, os termos de uso, política de privacidade, atualizamos nossos termos de uso, clique aqui para verificar, né, quase ninguém clica. A lei também vem para fazer a empresa deixar esses termos mais acessíveis, né, claro que, por exemplo, vai ser diferente, né, uma política de privacidade de um site que vende roupa, de, por exemplo, um aplicativo de saúde, né, que você usa no celular para alguma finalidade. Vai ter diferença, claro, mas a gente precisa deixar isso acessível, precisa ter uma linguagem fácil para que a pessoa entenda, né, precisa ficar num lugar visível. A pessoa entrou no site para conseguir ver até a questão dos cookies, né, tem muitos sites
que você não tem opção. Ou você aceita ou não aceita. Ou muitas vezes eles só colocam, esse site coleta cookies, você não pode fazer nada, nem aceitar, não aceitar. Né? Se você quiser, você continua navegando ou não. E essa não é a intenção. Tá, então sim, você tem que entrar, você tem que pesquisar, questionar. Por que você está pedindo esse dado meu, né? Ele é necessário? Então, você vai fazer uma compra, todo mundo pede CPF. Para quê que você quer no CPF, né? Numa compra presencial, por exemplo. A gente falou tanta coisa nesse programa, eu acho que o recado final são dois, na verdade, né? Para as empresas, que a Lei Geral de Proteção de Dados está batendo na porta, então se você ainda não foi atrás de adequar a sua empresa, está mais do que na hora. E também para os usuários, as pessoas que são portadoras desses dados pessoais, de prestarem mais atenção neles, né? Onde a gente está entrando, para quem e para onde a gente está disponibilizando esses dados, porque eles são importantes, né? E com essa legislação, mais ainda. Então, para a gente terminar, Amanda, o que você acha, né? Como que você avalia o impacto positivo da Lei Geral de Proteção de Dados para as organizações, para os usuários e também para o país como um todo? Bom, eu acho que o impacto ele é muito positivo, né, na minha visão. Apesar de estar no início, assim, né, a legislação entrou em vigor em setembro do ano passado. É muito importante que as pessoas vejam que ela não veio para prejudicar o negócio, né, ou para dificultar a sua vida. Não, ela vem para proteger os seus dados, né, para elevar o nível da sua empresa de proteção com relação aos seus clientes. Então, o titular, eu vejo assim que ele já está muito esperto, né? Ele tem muita gente entrando com ação, as reclamações no Reclame Aqui cresceram muito com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, então as pessoas estão atentas, né? As pessoas, inclusive, procuram empresas, produtos, serviços que elas se identificam, né? Então, eu, por exemplo, não vou lá dar meus dados para uma empresa que já teve um monte de histórico de vazamento, que não está nem aí. E as pessoas também estão criando essa consciência, né? Então, tanto o titular está esperto com os dados dele, né? E as empresas também vão ter que se adaptar, senão eles vão perder os clientes dele, vão perder o espaço ali no negócio. Então, eu acho que é muito positivo o impacto para as pessoas que estão criando consciência, para as empresas que estão vendo como isso é importante, que não é uma mera transferência, não, isso pode impactar de verdade a vida de alguém, né? Pode trazer um prejuízo efetivo. E também com negócios, por exemplo, com empresas maiores. As empresas maiores, que já estão adequadas, elas vão começar a fazer essa exigência em cadeia, né, com os prestadores de serviço. Elas não vão continuar com contratos com empresas prestadoras de serviço que não estejam adequadas, né? Até quem trabalha com licitação, com edital, isso vai começar a ser cobrado nas licitações, nos editais. Então, isso vai impactar o país integralmente, né? De uma forma muito positiva, porque vai elevar nosso nível de proteção, de compliance com a lei, enfim, e levar os nossos negócios, né? Elevar nossos negócios para um nível muito maior e mostrar toda a potência que a gente tem, toda a capacidade que a gente possui de também ser organizado e conseguir, né, trazer uma qualidade muito maior para os nossos consumidores. Amanda, muito obrigada pelo bate-papo, pelas informações tão importantes e tão atuais. A Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente falou, entra em pleno vigor agora em agosto. Então, esse Conexão OAB é para isso mesmo, para você se informar, para você correr atrás, prestar atenção nesse assunto que está super em alta no momento. Você pode assistir esse conteúdo em reprises na TV Câmara Botucatu ou no nosso YouTube, da Câmara Municipal de Botucatu. A gente se vê na próxima. Espero que você tenha gostado. Tchau!